Fala aí, pessoal. Eu venho nesse vídeo aqui desejar um Feliz Natal para você. Hoje é dia 25, esse vídeo está sendo gravado no dia 25 de dezembro. Sabemos que não foi essa data que Jesus nasceu, lógico, mas um dia ele teve que vir ao mundo. Mas mais importante do que sua morte, do que seu nascimento, é sua morte e ressurreição, porque ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então, mais importante é a sua morte. Ele morreu em favor, dos nossos pecados. Eu estou um pouco ausente, eu sei. Eu gosto muito de compartilhar o meu conhecimento, compartilhar a minha devocional, o que Deus me revela. Hoje, na era digital, a gente pode expandir muito a nossa mensagem. Eu já prego todos os domingos na igreja, prego no meio da semana quando precisa, já preguei em praça pública, já preguei na rua, já preguei de porta em porta, nos lares, já preguei em empresa, já preguei dentro de empresas, em ginásio, já preguei em cerimoniais no casamento, por exemplo, sempre deixo uma mensagem, além daquilo do que está relacionado ao casamento em si. Então eu gosto muito de compartilhar da palavra do Senhor. E dito isso, tem um versículo aqui que se encontra em 1 João, no capítulo 2, versículo 19. Você sabe o que diz? Diz assim: Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Esse versículo aqui, eu entendo que fala da perseverança dos santos. Eu pergunto para você, em cima desse texto aqui, é possível uma pessoa transformada pelo poder de Deus, tendo o coração convertido por Deus, regenerado, uma pessoa regenerada, se perder, uma pessoa se afastar da presença do Senhor, voltar à lama? Eu digo isso porque nós vivemos dias de muita apostasia, É bem verdade que há apostasia, há pessoas se afastando. Mas será que essas pessoas, um dia, elas foram inteiramente convertidas? Será que são os escolhidos de Deus, aqueles que Deus de antemão predestinou para que fosse conforme a imagem do seu Filho, conforme fala lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 29? Eu creio que não. Existem aquelas pessoas que são amigos do Evangelho, aquelas pessoas que elas são tocadas no seu emocional. Caminham durante um tempo, às vezes trabalham na obra de Deus, cantam, e depois de um tempo nós vemos o fruto das suas obras. Vivemos dias de muitos escândalos, Uns dias atrás, aí, por exemplo, eu estava ouvindo um certo cantor, que não convém nem falar o nome dele, porque eu acredito que quando uma pessoa ela chega a falar uma asneira dessa e ela já passou para o outro lado, ela está querendo audiência, ela está querendo chamar a atenção de ambos os lados, como o Dan Brown, se eu não me engano, se não falha a memória, o nome dele é Dan Brown. Naquele filme Código da Vinci, lembrei o nome, Código da Vinci. Na verdade, ele escreveu o livro primeiro, Ele escreveu o livro, aí o filme foi feito em cima do livro, o livro de Dan Brown. O Código da Vinci fala, sobre o caso secreto que foi escondido pela igreja do relacionamento que Jesus teve com Maria Madalena. E desse relacionamento gerou-se filhos, E a igreja medieval, na época, escondeu esse caso aí de Jesus. Quando Dan Brown escreve um livro desse, uma asneira, uma besteira dessa, e tanto é que desse livro chegou a virar filme e fez sucesso, teve um bafafá na época, Dan Brown é esperto, porque ele está querendo audiência de ambos os lados. Ele está querendo a audiência daqueles que creem na veracidade bíblica, na inerrância bíblica, dos fiéis,
como também dos críticos. Então esse cantor aí que escreveu, que falou, né, sobre a música Alvo Mais Que a Neve, você vai saber quem é. Não vale nem a pena citar o nome dele, para que não dê ibope, porque eu não gosto de dar ibope para essas pessoas, nem comento escândalo nenhum nesse canal. Esse canal não foi feito para comentar sobre escândalo, porque o meu interesse aqui não é ganhar inscritos, meu interesse não é ganhar ibope. Se fosse, eu ficava de olho em todos os escândalos que acontecem para fazer vídeos, mas o meu intuito não é esse, o meu intuito é divulgar a palavra do Senhor. Mas enfim, eu estou citando isso até porque essa semana agora, eu lendo o livro dos Salmos, eu li justamente Salmo 51, versículo 7. Eu li o Salmo 51 todinho, né? Eu li no versículo 7 diz o seguinte: purifica-me como esopo e ficarei limpo. Lava-me e serei mais alvo do que a neve. O salmista, ele cita isso em relação ao pecado que ele cometeu, o salmista Davi. Porque o Salmo 51 é um choro, é um lamento, são palavras de arrependimento de um homem que cometeu tamanha atrocidade diante de Deus. Fica notório, né, para todos nós, porque até o salmista Davi, todos nós podemos cometer pecados. Então o salmista, ele se arrependeu da sua maior mancada. E eu creio que quando o cantor que escreveu o hino Alvo Mais Que a Neve, ele tirou em cima, as suas palavras surgiram através da Bíblia. E esse cantor, ele vai dizer que aqui no Brasil, por exemplo, nós vivemos um racismo estrutural, um racismo, né, na sociedade, uma opressão racial, de tal forma que até na letra dos louvores, quem sabe ele já cantou muito, né, já fez muito sucesso nas igrejas aí cantando, quando ele cantando esse louvor, ele vai dizer que até na letra dessa música existe um racismo. Então, assim, é uma besteira, sabe? É algo assim de se lamentar. E não só ele, mas quantos pastores e cantores também estão passando para esse lado aí mais de esquerda, né? Esse lado mais de esquerda, esse lado marxista. E a minha conclusão é o quê? Eu não quero citar nenhum desses cantores, vai me vindo aqui a memória. Eu vou falando, vai me vindo aqui a memória, mas eu quero dar nome de ninguém. Mas a minha conclusão é essa: eles saíram de nós, eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Por quê? Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então não são dos nossos, não pertence àqueles escolhidos, àqueles que são verdadeiramente convertidos, transformados pelo poder do Evangelho. Então, mas eu fico, né, deixo para você, melhor dizendo, deixo para você essa palavra, um alerta para que você não seja influenciado por esse tipo de gente, e alerta para você mesmo. Reveja a sua posição e olhe que não caia, né? Tome cuidado para que não caia, conforme Paulo diz lá em Coríntios, né? Aquele que está de pé, cuide que não caia. Existem aquelas pessoas que são somente iluminadas, né? Suas almas são iluminadas e eles ficam no emocionalismo, mas o seu coração não é totalmente convertido. Mas eu deixo para você essa palavra e que Deus abençoe seu final de ano, a sua vida, você tem um 2023 abençoado na presença do Senhor. Amém?